Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? A Ali de novo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oficina pedagógica de materiais recicláveis. E hoje é a nossa quarta oficina. E na oficina de hoje, o que nós trabalharemos? Olha que legal para trabalhar com os nossos pequenos, com as nossas crianças. O que é isso? É uma pizza? Sim, esse é o jogo da pizza, tá? Onde nós vamos trabalhar os números e as quantidades. Olha que legal. Aqui, ó, número e quantidade. Vamos falar então sobre os objetivos desse jogo. Desenvolver a contagem oral. Desenvolver a contagem, né, na ordem correta. A memorização, a imaginação, a noção de espaço, percepção e atenção. Porque eles precisam desenvolver tudo isso no cérebro deles, na cabecinha deles, para conseguir falar a ordem correta dos números e ainda associar o número à sua quantidade, tá? Isso é muito legal, porque eles vão precisar de bastante atenção, de bastante concentração. Então, esse jogo estimula as crianças nesse sentido. Outro objetivo, identificar a sequência numérica e a quantidade relativa, isso que nós estávamos falando, porque eles vão ter de identificar. E com relação ao jogo, eles vão fazendo essa associação que é muito interessante. Desenvolver o raciocínio lógico e a coordenação motora fina. Por quê? Porque eles vão precisar manipular a tesoura, manipular o lápis, manipular o pincel, eles precisam manipular a tinta para a confecção de todo esse jogo. E isso é um item excelente para o desenvolvimento dos nossos pequenos. E construir o jogo da pizza, seguindo passo a passo, como nós temos conversado em todas as nossas oficinas, esse passo a passo, essa sequência lógica, como isso é importante. A criança vai aprendendo as regras, a ter essa noção de que tem que seguir um começo, um meio e um fim para executar as coisas. E isso é ótimo para as nossas crianças, né? Agora vamos falar então um pouquinho sobre a metodologia desse jogo. Como que nós faremos essa questão da metodologia? Olha só, nós vamos então distribuir os papelões na forma de círculo, como eu fiz esse daqui, né? Ó, na forma de círculo, ou seja, nós vamos deixar desenhado no papelão, tá? E eles que vão recortar, eles que vão deixar neste formato aqui redondinho, ok? E nós vamos distribuir 2 para cada aluno, então eles vão ter de recortar 2 papelões. Aí, com relação ao tamanho, você verifica qual a disponibilidade, né, do material, a quantidade de papelão, para que dê certinho 2 para cada aluno, está bem? Então, tem que ser riscado já em 8, e daí em 8 partes. Nós vamos usar 8 partes, né? Para que os alunos pintem um para ser a base do jogo e o outro, após pintado, ele vai recortar para representar as fatias da pizza. Ou seja, nós então vamos desenhar, entregar para eles, eles vão recortar. Aí aqui vai estar riscadinho já para eles. O que é legal? Depois eles mesmos vão passar a canetinha por cima do jogo, ok? E o outro nós vamos também distribuir para eles, mas o outro eles vão tirar a fatia de pizza para depois jogarem, fazendo a associação do número com a quantidade. Aqui eu tenho qual quantidade? 1. Então, em qual número eu vou colocar? Eu vou colocar aqui no número 1. Está bem? Então, essa é a metodologia para fazermos. Nesse caso, é muito interessante que é a questão dos números também, eles que venham enumerar, colocando na base, né, aquela que não está recortada em fatias, o número na sequência. Então, você escreve lá com eles. Agora, escolha uma fatia, coloque o número 1, colocou. Aí, na do lado, coloca o 2, para fazermos uma sequência. Aí, o número 3, e assim por diante, até nós chegarmos, então, no número 8, que será a 8ª fatia, certo? É bem legal fazer esse jogo, por isso é importante fazer passo a passo, fazer devagar, esperar que todos os alunos cheguem na mesma etapa para que não haja confusão. Pintar as quantidades, então, né, com tinta guache, depois que eles vão pintar a pizza de amarelo, representando o queijo, eles podem utilizar a tinta vermelha, ou pode escolher também, né, fica a critério,
para colocar as quantidades. E daí você orienta. Olha, agora nós vamos pintar, então, a quantidade, a 1, quantidade 1. Aí pinta 1, põe do ladinho para secar. Agora nós vamos para 2 e pinta 2, põe no ladinho, até chegar a quantidade de número 8. Está bem? Aí eles vão distribuindo, vão pintando as bolinhas. Ah, e pode conversar com eles. Ó, um tomatinho que tá em cima da pizza. Ah, é uma calabresa. Enfim, as crianças mesmo fazem essa imaginação, essa associação. E isso é bem legal, tá? E para iniciar o jogo, a professora vai então indicar o número e a criança coloca a fatia de pizza, relacionando o número à sua quantidade. Então, quando todos terminarem, o jogo estiver prontinho e sequinho, então agora cada um com o seu, vamos jogar. A professora vai lá, se quiser sortear um número ou falar simplesmente, ah, eu quero que vocês achem lá o número 6. A criança vai identificar, coloca o dedinho no número 6, todos colocam o dedinho no número 6. Ah, muito bem. Agora achem a fatia de pizza correspondente. Aí eles vão ter de procurar, dentre as 8, a fatia que tem 6, a quantidade 6. Aí eles vão colocar. Aí a professora vai falando, pode ser salteado, depois pode brincar na sequência, enfim, fica realmente a critério, até eles montarem a pizza. Feito isso, toda essa associação, todo esse trabalho, aí pode liberar para que eles sentem em dupla e brinquem eles mesmos. Um pede um número, o outro pede outro número. Pode ser em trio, um pede para esse e o outro pede. Ou só um fala os números e os outros dois fazem, daí depois eles trocam, enfim. É muito importante deixar que eles manipulem e brinquem com o jogo, porque é bastante estimulante, ok? E fixa bem o conteúdo também. Claro, aqui nós estamos falando de números, mas se você quiser adaptar esse jogo para algum outro assunto, fica a seu critério. Mas é um jogo muito legal, é um jogo fácil, é um jogo gostoso de fazer, de produzir, tá? E também ele chama bastante a atenção das crianças. Agora, então, vamos lá para o passo a passo de como confeccionar o nosso jogo da pizza. Para fazermos o jogo da pizza, nós vamos precisar dos seguintes materiais: a tinta guache, canetinha, lápis, régua, tesoura, pincel e papelão. Para fazermos tanto a base da pizza quanto as fatias. Neste caso, nós precisaremos então de 2, está bem? Primeiro passo: riscar no papelão o círculo da pizza. Nós podemos utilizar o prato, uma tampa, o que tivermos para fazer essa base. Riscamos em 2 papelões, este mesmo formato, este mesmo tamanho. Em seguida, nós recortamos porque nós vamos precisar pintar, né? Vamos passar a tinta guache para pintar representando a pizza. Neste caso aqui, a sugestão é pintar realmente de amarelo para que represente o queijo da pizza, está bem? Então, nós faremos isso nas 2 bases que nós temos, tanto para ficar o suporte de baixo com os números, quanto as fatias que estarão representadas pelas quantidades, ok? Olha, nós fazemos isso com os 2 papelões. O importante é deixar que as crianças façam esse recorte, para elas irem desenvolvendo já essa habilidade no recorte. Por quê? Porque desenvolve as mãozinhas das crianças, elas vão ter de se concentrar, elas terão que fazer devagar, com calma, com paciência, observando bem cada movimento dela. Também a questão desse movimento de virar, tanto o papelão quanto a tesoura. Isso é muito bom para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento da coordenação motora fina. Então, pessoal, tendo terminado de recortar os círculos, o que nós faremos agora? Faremos a pintura. Vamos pintar de amarelo. Então, dá pra gente colocar aqui uma base pra gente fazer a pintura e não sujar a mesa. Então, nós pegamos a nossa tinta, nosso pincel e vamos pintar.
Aí isso é bem gostoso também, porque toda criança gosta, né, de usar a tinta para fazer as atividades. Então, a gente faz assim para elas. Colocamos lá, passamos a tinta bem bonitinho. Dá para ir orientando também a importância de fazer sempre na mesma direção, para não ficar aquela borradeira, né? Mas deixa a criança livre, deixa que ela vá usando a criatividade dela, desenvolvendo as habilidades dela para fazer essa pintura. Olha só. Olha, que legal. Se achar necessário dar uma segunda mão, deixa uns minutinhos secar, aí passa uma segunda mão de tinta, está bem? Feito isso, nós vamos passar para a parte de dividir, fazer os traços para dividir em 8 pedaços a nossa pizza. Depois de seco, o que nós faremos? Vamos dividir o nosso círculo em 8 partes, tá? Para representar a pizza. Esse aqui, neste caso, eu já reaproveitei um que estava emendado, olha. Aí, eu já tenho uma linha no meio. Como que eu faço para achar a outra? Para dividir em 4. Então, eu deixo a linha paralela, a régua paralela a essa linha aqui que eu tenho. Essa linha aqui, ó. Vou deixar ela paralela. E vou lá até, por exemplo, onde eu tiver a medida aqui de 18 centímetros. Ela ficou reta aqui, ficou retinha a régua, então 18 centímetros. Qual que é a metade de 18? É 9. Então, eu vou lá e marco o número 9. Faço a mesma coisa aqui embaixo. Acho lá os 18, onde dá a medida dos 18. Aqui, e marco o 9. E faço o meu traço, olha. Dividi, então, em 4 partes. Que eu já tenho essa linha, agora essa aqui. E agora, eu preciso dividir aqui também. Aqui e aqui, para dar os meus 8 pedaços de pizza. Faço a mesma coisa, meço daqui até aqui. Dessa linha aqui até essa aqui, vejo quanto que dá e acho o meio. Nesse caso aqui, deu 14,5. Metade de 14 é 7 e metade de 5 milímetros, 2,5. Então, vou fazer 7 e 2, mais ou menos. Mesma coisa aqui. Vou medir lá. 7 e 2. Ó, marquei e uni os pontos. Assim, eu fiz mais um pedaço da minha pizza. Olha que legal. E ele vai passar certinho aqui no centro, ó. Opa! Vai passar certinho aqui, tá? Mesma coisa nesse outro pedaço. Olha, terminamos, então, de riscar. Agora, é importante nós recortarmos, tá? E se você ainda achar que fica mais evidente, dá pra passar a canetinha preta aqui, aí os traços ficam mais evidentes para o recorte. Olha. Lembrando que é muito importante fazendo passo a passo com as crianças, com calma. Olha, riscada agora as duas partes, nós vamos começar a recortar os pedaços de pizza.
para montarmos na nossa base. Vamos lá. Vai orientando as crianças, sempre dizendo o que elas precisam fazer, passo a passo, com bastante concentração, né? Olha. E antes de passar para uma próxima etapa, é sempre bom esperar todos os amigos terminarem, porque daí a professora vai dando a orientação, passo a passo, tranquilamente, né? E também já vai incentivando as crianças a esperarem a vez, a esperarem o colega, a colaborarem. E muitas vezes tem aqueles que terminam antes e podem ajudar o colega que está mais atrasado. Isso é bom. Então, terminamos agora de recortar, né? A nossa pizza bonitinho. O que nós vamos fazer? Como a nossa base vai ser de 1 a 8, nós vamos numerar de 1 a 8, então aqui nós faremos as quantidades de 1 a 8 também. Como nós podemos fazer? Ou utilizar o papel colorido, recortar e colar, ou a tinta guache mesmo e pintar aqui. Por exemplo, nós podemos usar a tinta vermelha para representar os tomates, tá? Então, vamos fazer com a tinta guache mesmo. Vou pegar, então, a tinta vermelha, o pincel, para fazer as quantidades. Pego aqui uma fatia, vamos começar pelo 1, então. Ah, precisa de molde? Não! Mostra pra eles lá, ó, faz uma bolinha só, ó. Vira o pincel assim, ó. Faz a mão livre mesmo. Deixa eles expressarem, deixa eles fazerem do jeitinho deles, porque isso vai desenvolvendo a habilidade das mãozinhas, né? Então, nós fizemos um, agora nós vamos fazer o 2. Vai deixando a parte para ir secando. Vamos puxar aqui. Faremos agora 3. Olha que legal. Deixar separadinho. O 4. O 5. O 6. Vamos agora para o 7.
e o 8. Olha só, ficamos agora com os nossos 8 pedaços de pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? Espera secar. Se algum você achar que é importante dar um retoque, no final dá um retoque. Mas depois, você pega e deixa lá montadinho no cantinho para que ele possa secar, tá bom? Olha que bonitinha a nossa pizza. Vamos deixar secar. E enquanto nós esperamos secar, vamos numerar a base. Agora, o que nós precisamos fazer? Numerar as quantidades e vamos numerar em ordem. A minha sugestão é fazer sempre virado, porque pode ir virando a pizza e os números vão ficar virados sempre para a criança. Então, coloca lá, escolhe um pedaço e coloca número 1, com canetinha mesmo. Número 2. Número 3. E vai fazendo passo a passo com as crianças, diz para eles escreverem devagar, mostra, se precisar desenhar no quadro ou mostra o teu jogo que já está pronto, vai mostrando como fazer. Número 4. 5, 6, 7 e o número 8. Olha só que legal, eles vão fazendo passo a passo, eles amam fazer isso. Terminando isso, o jogo secando, o que vai ser feito? As crianças vão brincar, tá? Primeiro eles começam individualmente, então a professora vai falar um número e eles vão ter de encontrar o número na base da pizza e encontrar qual quantidade correspondente ao número para poder jogar. Então, por exemplo, aqui a professora fala número 1, eles vão identificar o número 1 aqui na base. Vão pegar o pedaço de pizza que tem a quantidade 1 e vão colocar em cima. A professora pode fazer em ordem essa sequência ou pode fazer salteado. Então, por exemplo, agora eu quero o 4. Então, a criança identificou o número 4, identificou a quantidade 4. Ela pega e coloca lá. Ah, muito bem. Agora, eu quero a quantidade, eu quero o número 6. O 6 está aqui, a quantidade está aqui. Percebam que a criança vai fazendo essa montagem, né? A professora vai falando o número, a criança vai montando. E agora, qual o número que sobrou? Sobrou o 2, o 3, o 5 e o 7. Ah, que legal. Então, coloca lá o número 7. Que número que nós temos? E assim, vai fazendo a brincadeira e as crianças vão identificando. Cada um vai identificando a sua pizza. Vai identificando o seu número com a sua quantidade. Aí, ficou montadinha a pizza, terminou de jogar. Fazendo esse exercício, uma sugestão é deixar que eles sentem em dupla ou em trio e façam essa brincadeira, essa dinâmica entre eles. Algo que eles adoram, que é brincar e compartilhar com o coleguinha. Agora, vamos falar um pouquinho da avaliação.
Como você pode avaliar esse aluno nesse processo? Observando durante toda a atividade a concentração na confecção e na montagem do jogo. Essa concentração que ele vai ter para recortar, para pintar, ele focar ali, ao invés de ficar olhando do aluno, ele estar focado ali no joguinho dele, confeccionando, seguindo passo a passo e depois também com a interação entre os colegas, né? Aquilo que eles vão conversar, aquilo que eles vão compartilhar entre eles. Porque esse momento é muito legal, é muito importante justamente por causa disso. Eles interagem, eles socializam e dessa maneira eles desenvolvem. E isso que é muito gostoso com relação às crianças, é ver esse desenvolvimento, é ver eles percebendo esse mundo e eles comentando a respeito, porque aí eles vão sempre agregando mais conhecimento àquele que ele já tem. Está bem? Então, olha só, quero agradecer muito a cada um de vocês que participou de mais essa oficina, tá? Obrigada por você que está caminhando conosco até aqui, isso é muito importante para nós também, como alunas da Uninter. Nós agradecemos e esperamos vocês na próxima aula, que será a nossa 5ª e última aula, está bem? Um abraço a todos vocês, Deus abençoe e até mais. Tchau!